Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bora pro caso. Tudo se inicia então no ano de 2022, com uma cidadã mexicana, quando ela aceita a proposta do seu namorado, até então namorado virtual, para ir conhecê-lo pessoalmente na cidade de Lima, capital do Peru. Mas quem era Blanca e por que ela tomou essa decisão de sair da sua cidade para ir até a cidade do seu namorado? Blanca era uma mulher de 51 anos, ela nasceu na cidade do México, tinha uma carreira bem consolidada na área do turismo, não tinha filhos nem marido, mas ela era muito próxima à sua família, então suas sobrinhas, suas irmãs. No ano de 2019 para 2020, com a pandemia, Blanca teve que se reinventar, ela teve que se adaptar para conseguir se manter. Junto com isso, tendo mais tempo em casa, ela começou a mexer mais na internet, buscar passatempos e acabou entrando num aplicativo de jogo. É um jogo de telefone que você conseguia jogar sozinho ou jogar simultâneo com outras pessoas online. Nesse aplicativo, ela conhece Juan. Juan é um homem de 31 anos que mora na cidade de Lima e eles se conhecem nesse aplicativo desse jogo, começam a jogar juntos, jogar online. Depois do jogo começam a trocar mensagens fora do aplicativo, da plataforma e iniciam um relacionamento. Ele dura cerca de 2 anos virtualmente, até que no ano de 2022 ele propõe para ela ir até a cidade de Lima para que eles se conhecessem pessoalmente e fizessem uma relação fora do virtual, né? Blanca pensa sobre isso, ela pensa sobre essa proposta que Juan fez a ela. Afinal, eles já estavam num relacionamento, por mais que fosse virtual, ela já estava dedicando tempo a ele por 2 anos da vida dela. Então, no ano de 2022, com essa proposta dele, ela resolve que sim, que ela aceitaria essa proposta, que ela se prepararia, então, ela iria se programar para fazer essa viagem e ir para a cidade de Lima. No início do ano de 2022, ela vende algumas coisas que ela tem, ela pega algumas economias, se prepara para poder fazer essa viagem. E no dia 27 de julho, ela embarca para Lima. Blanca chega em Lima, então, e ela conhece seu namorado pessoalmente. E eles começam a conhecer a cidade, fazer passeios. Ela conheceu vários lugares, lugares que ela queria conhecer, lugares que ele queria apresentar a ela. Ela sempre mantinha a família informada do que ela estava fazendo, dos lugares que ela estava conhecendo. Falava do Juan também, afinal ela conhecia ele virtualmente e estava ali vivendo com ele pessoalmente, né? É diferente uma relação virtual de uma relação quando você vive com a pessoa, tá ali diariamente com ela. E ela relatava isso para a sobrinha, como era, como estava sendo viver com ele, e estava sempre ali mandando um tô bem, tá tudo certo, perguntando também como eles estavam, porque afinal ela não estava mais próxima deles fisicamente, né? Até que um dia, no dia 7 de novembro, as mensagens cessam. A família para de receber notícia. Eles começam a conversar entre si para perguntar se algum deles tinha notícia da Blanca. Carla, especialmente, pergunta para os outros familiares se eles tinham alguma notícia, se a Blanca tinha entrado em contato. Com a negativa deles, falando que não, eles também não tinham notícia, Carla entra em contato com o Juan, perguntando para ele se ele tinha notícia, se ele podia falar como ela estava, afinal eles estavam vivendo juntos. E para surpresa dela, Juan falou que a tia dela não tinha ficado feliz com o relacionamento, não achou que aquele relacionamento iria pra frente, então ela voltaria para a cidade do México, tinha voltado inclusive e falou que esperava que ela estivesse bem e que era isso, não falou mais nada. Com essa afirmação do Juan, a Carla então pede para ele os dados do endereço onde eles moravam, para que se ela precisasse entrar em contato com as autoridades para
informar que a tia dela havia desaparecido, para que ela conseguisse passar os dados de onde eles estavam antes de socorrer. E ele se negou a passar essas informações. Com a negativa dele de passar as informações para ela, ela vai para as mídias sociais. Afinal, ela não tinha outros recursos, então ela vai para as mídias, coloca a imagem da tia e escreve para as pessoas que estariam ali e também nas redes, porque é uma rede aberta, se alguém visse a tia ou tivesse alguma notícia, para entrar em contato com ela ou entrar em contato com as autoridades, porque ela não estava tendo notícias da tia já faziam 3 dias. O problema é que ela não sabia que, paralelo a isso, na cidade de Lima, as autoridades já tinham encontrado alguns vestígios. Na manhã do dia 9, na costa de uma praia em Roacho, alguns pescadores encontram uma cabeça humana. Então eles entram em contato imediatamente com as autoridades, que se deslocam até o local e verifica o que os pescadores tinham afirmado. Eles realmente identificam que sim, é uma cabeça humana e iniciam as buscas pelo restante do corpo. Acionam a perícia também, para que eles consigam fazer a parte de identificação. Eles conseguem encontrar então a cabeça, um braço e o tronco. A perícia pega todas essas partes, une isso e leva para o Instituto Médico Legal para que possa ser feito um estudo mais aprofundado, né? Para conseguir ver, apesar de óbvio para nós que escutamos ou vemos de fora que aquelas partes provavelmente são do mesmo corpo, a perícia precisa afirmar isso e precisa provar que essas partes são do mesmo corpo. Então eles juntam tudo aquilo, levam para o instituto para que seja feito o exame, né? Seja feita uma necrópsia ali, para ver além do que aconteceu e ver o que eles têm ali, para ver se sim são partes do mesmo corpo, o que está faltando, se tem marcas, se tem algum vestígio naqueles pedaços que eles encontraram. O exame, então, ele é iniciado. Eles conseguem perceber algumas coisas muito estranhas nesses pedaços que eles encontraram. Não foi achado tudo, o corpo não foi achado em sua plenitude, mas as partes que eles encontraram diziam muitas coisas. A cabeça que foi encontrada estava sem o rosto e a pele havia sido removida. Então, por isso a gente diz sem o rosto, porque não tinha identificação pela face, né? Pela imagem da pessoa. Isso tinha sido removido. O braço que foi encontrado estava sem as digitais. Ele tinha um anel no dedo, porém as digitais tinham sido removidas. O tronco tinha curiosamente uma abertura de autópsia, como se tivesse sido feita uma autópsia nesse corpo. Então aquela abertura característica mais em V nessa região e desce até a região umbilical mais ou menos. O osso externo, que é um osso que a gente tem que protege, né, a nossa caixa torácica, ele estava partido, né? Quando foi seccionado de novo, foi aberta essa parte da pele, foi verificado que ele estava partido já e não tinha órgão dentro desse corpo, ele estava oco por dentro. Lembrando que, ao passo que a polícia fazia essa investigação na cidade de Lima, Carla ainda estava procurando sua tia. Eles não tinham um link ali ainda para poder juntar, pensar que poderia ser aquela pessoa que tinha desaparecido com aqueles pedaços, porém eles verificaram que tinha uma informação de uma mulher desaparecida na região. Então eles entram em contato cerca de 72 horas depois da perícia analisar todas aquelas peças e ter aquelas informações que eu passei para vocês. Eles entram em contato com a família da Blanca para comunicar o que eles haviam achado e tentar fazer uma identificação. Lembrando que o que eles usariam para identificação, que seria basicamente o rosto, né, ou as impressões digitais, não estavam ali. Porém, eu não sei se vocês lembram que eu comentei do anel, que o braço foi achado, na mão do braço que foi achado, tinha um anel. A Carla identificou esse anel, ele disse que a tia tinha um anel muito parecido, para ela era aquele anel. Mas claro, um anel às vezes pode ser comprado por uma pessoa, por outra pessoa. Ela tinha foto da tia usando aquele anel, foi apresentada para a perícia, eles viram que poderia sim ser o mesmo anel, mas não era algo que bateria a identificação.
Conseguiram também, ela conseguiu uma foto da tia que tinha uma mancha de nascença nas costas, que foi uma outra característica que ajudou para a identificação. Então isso sim foi algo que eles levaram em consideração, essa mancha. Com essas 3 características principais batendo, eles fecharam que sim, era Blanca. Além disso, algo que posteriormente foi evidenciado pela perícia, que o criminoso tentou se proteger do crime removendo o que poderia identificar a vítima, que seriam as digitais, e a identificação visual, que seria a face. Porém, ele esqueceu de algumas coisas importantes. Blanca, ela tinha próteses dentárias muito específicas, na verdade, não que são específicas, mas quando você tem um tratamento dentário e tem um prontuário odontológico prévio, nenhuma pessoa vai ter um prontuário igual ao seu. Uma pessoa vai ter um marcado igual à sua, posições de dentes iguais ao seu, angulações e enfim, a parte da odontologia forense nesse caso foi muito importante para bater depois essa identificação, além do DNA, lógico, depois que foi identificado pelas características principais que era a Blanca, eles fazem todos os exames finais para ter tudo documentado de que era ela mesmo, né? E todas aquelas partes eram dela e enfim. Essas provas foram muito evidenciadas pela perícia, porque ele se esqueceu de algo fundamental. Inclusive, muito é dito sobre a identificação por arcada dentária. Não sei se vocês já ouviram isso, que a identificação por arcada dentária, a parte da odontologia forense, ela só pode ser usada como recurso se o paciente tiver um prontuário pré-existente, para que possa ser feito comparativo, né? Tudo base de comparativo. Então, a gente pega um prontuário existente, pega as peças ou o conteúdo, as partes, o que a gente encontrou naquele indivíduo, naquele cadáver ou o que foi achado e tenta bater ali, fazer matches. Conforme os matches forem sendo encontrados, a gente bate se aquela pessoa é mesmo ela ou não, a identificação ela é feita ou não. E no caso judicial, por exemplo, a odontologia forense ela pode ser usada num caso de maus tratos, por exemplo, ou num caso de ataque. Vamos supor que uma mulher foi atacada e o indivíduo que cometeu esse crime, ele deixou uma mordida nela. Essa mordida pode ser usada de comparativo para que seja identificado esse criminoso. Inclusive foi usado no caso do Ted Bundy, que foi um serial killer americano muito famoso. Mas vamos voltar aqui para o caso. Obviamente que depois dessas informações e depois de ter dado match de que aquelas partes eram sim de Blanca, Carla imediatamente denuncia para a polícia Juan, porque afinal a tia dela tinha se mudado para a cidade de Lima para viver com ele. Inclusive ela estava trocando mensagens com a tia sobre isso, de locais que elas estavam conhecendo e falando do Juan, inclusive. Então foi a primeira pessoa que Carla colocou ali em xeque para a polícia. A polícia vai investigar. Chegando na residência dele, a casa foi periciada, porque eles encontraram itens de uma mulher, encontraram lá peças femininas, uma bandeira do México, outros itens que a Carla afirmava ser da tia. Então a casa foi periciada e eles encontraram fio de cabelo, manchas de sangue, encontraram resíduos de produtos de limpeza, vários vestígios que contribuíam para que aquela acusação contra ele fosse verídica. Após esses vestígios serem encontrados dentro do apartamento dele, ele foi preso imediatamente e no seu primeiro depoimento, a primeira coisa que ele disse é que ele não tinha relação nenhuma com Blanca. Nunca teve um relacionamento amoroso com ela e muito menos teria cometido o crime. Ele afirmou que ele só conhecia a Blanca porque ele encontrou uma mulher na rua um dia que tinha dito que veio da cidade do México e ela ficou em situação de rua. Ele então ficou compadecido da situação dela e colocou ela para morar no apartamento dele. E por isso explicaria por que teriam itens pessoais dela, fios de cabelo, enfim, seria uma maneira dele explicar por que aqueles vestígios, as coisas que viraram vestígios estariam ali. Além disso, ele negou estar na data do crime nessa cidade, porém câmeras de segurança pegaram ele numa loja na data suposta do crime e ele estava, além de estar na data
na cidade onde o crime foi cometido, ele estaria ainda comprando produtos de limpeza. A polícia juntou todas essas informações e começou a fazer uma investigação mais profunda sobre quem seria esse homem, né, esse Juan. E como eu informei para vocês no início, ele tinha 31 anos. E lembram que eu falei que o rosto da vítima havia sido removido, que o tronco havia sido achado com o que seria uma autópsia, um desenho de autópsia, as digitais teriam sido removidas? Pois é, Juan era estudante de medicina, então ele tinha uma habilidade total com o bisturi, com a parte cirúrgica, ele saberia lidar perfeitamente para remover essas partes e fazer esses cortes, que foi o que a perícia tinha identificado. A ação que chamou a atenção da polícia. Lembra que eu comentei com vocês que pescadores encontraram a cabeça na costa do mar onde eles estavam pescando? Então, esse mar, ele tinha um rio que encontrava com ele, era um rio que desembocava no mar e seguia. A faculdade de medicina onde o Juan estudava, o campus dela, tinha esse rio que cruzava a faculdade. Então foi outro alerta para os policiais. Poxa, coincidência, será? Esse rio passar bem por aqui, onde os restos foram deixados para desembocar, será no mar? Será que ele pensou que poderia descartar essas partes, que elas seriam levadas e os peixes comeriam e, enfim, desapareceria? Outra coisa muito importante e algo que agravou mais ainda o crime, vocês lembram que o tronco dela apresentava aquela cicatriz e além disso ele estava sem nada por dentro? Juan, ele fazia muitas viagens para Bolívia, era o que tem relatos, né, dele fazendo muitas idas e vindas para Bolívia. Querendo ou não, é um mercado triste, ele existe, é um mercado que rende bilhões por ano e ele infelizmente existe, que é o mercado de tráfico de órgãos. E a polícia chegou à conclusão que sim, que ele havia removido os órgãos da Blanca e fez a venda desses órgãos, né? Por isso essas viagens dele de ir para lá e para cá. Além disso, ele tinha vídeos na internet e eram vídeos que passavam ali, porque como estudante de medicina, ele fazia conteúdo explicativo. Então, ele fazia dissecação em órgãos, fazia ali vídeos explicativos fazendo os tipos de corte. A polícia tem teorias e eles dizem que alguns desses vídeos poderiam até ter sido feitos com alguns órgãos da Blanca. Juan, então, ele foi acusado formalmente de feminicídio, tráfico de órgãos e tráfico humano, porque no final das contas, a teoria, e juntando todas as peças da perícia, do histórico dele, as conversas depois de celular foram baixadas, foram analisadas, as conversas que a Carla tinha, inclusive, que a tia tinha com ela, todas essas conversas foram analisadas, as conversas encontradas com o Juan foram analisadas, e a teoria seria de que tudo isso foi planejado. Juan teria, sim, trazido a Blanca para Lima com esse intuito de matá-la e fazer a venda dos órgãos dela, porque ele estaria precisando de dinheiro e infelizmente, é um mercado muito rentável. Você pode olhar pelos dois lados, certo? Tem a pessoa que infelizmente ela precisa de um órgão e não tem ali o tempo que as listas de espera, que as filas de espera colocam, geralmente, e tem a pessoa do outro lado. Vocês já pararam para pensar que tem aquela pessoa, às vezes, que chega e é oferecido para ela, quando ela tá, vamos supor, tá precisando de dinheiro, por exemplo, olha, se você me doar um rim, a gente te paga tanto e você consegue ter a sua vida normalmente, nada vai acontecer. Tudo bem, vamos supor que essa pessoa aceite. Quem garante que depois que ela é anestesiada, eles vão tirar só o rim realmente? Então, é complicado. É complicado e se não tivesse esse mercado, não seria tão lucrativo. Se não tivesse gente que precisa ou gente que vai atrás, claro que não são todos, obviamente, não tô falando isso, mas
não seria tão lucrativo e esse mercado não estaria sempre em rotatividade e com tanta lucratividade assim. Juan foi preso, ele está preso até hoje e aguarda a sentença dele sob custódia da justiça. Pessoal, esse foi o caso então. Se vocês têm alguma dúvida da parte pericial, alguma curiosidade ou algo que eu deixei de falar que vocês gostariam de saber, deixa aqui embaixo. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, coloca também que eu vou gostar de saber o que eu posso fazer aqui pra dar um upgrade e melhorar pra vocês. E é isso. A gente finaliza por hoje e até algum outro dia.